tema da mensagem de hoje é sim, Senhor. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e faz assim, sim, Senhor. Ou sim, senhora, né? Dizem que em cada casa onde existe um casal, a última palavra sempre é do homem. Não é não? A mulher diz assim, vai lavar os pratos. Sim, senhora. Psst. Última palavra. Quando eu coloquei o título dessa mensagem, vocês vão entender mais. Nós vamos ler aqui Mateus 8, a partir do versículo 5, falar sobre a história do centurião. Um homem de autoridade, um homem que entendia muito bem sobre as funções que ele exercia, mas um homem que só tinha a autoridade que tinha, porque havia entendido como essa autoridade tinha sido lhe dada. A gente vive numa época onde tem muita gente que quer autoridade. A gente vive numa época onde tem muita gente, por exemplo, esses dias, uma pessoa chegou para mim e disse assim, o que é que eu tenho que fazer para chegar onde o Senhor chegou? Eu acredito que ele não tinha feito essa pergunta com a motivação errada. Eu acredito que tenha falado isso com admiração a respeito da minha liderança. Mas quando uma pessoa tem a motivação errada de exercer autoridade, domínio sobre alguém, sobre alguma coisa, infelizmente essa pessoa acaba se dando mal lá na frente. A verdade é que todo mundo aqui, de alguma forma, exerce alguma autoridade sobre alguém. Você quer ver? Você que é pai, mãe, exerce autoridade sobre seus filhos. Não é verdade? Um avô também, da mesma maneira. Um professor exerce autoridade sobre os alunos. E o filho? O filho talvez exerça autoridade sobre o cachorro. De alguma forma, de alguma maneira. Todo mundo está dentro da mesma bolha da autoridade. Talvez você é um gerente. Talvez você é um empresário. E ali você exerce a autoridade. Mas o que a gente precisa aprender é como eu estou exercendo essa autoridade. Todo mundo aqui, no sentido espiritual, exerce uma autoridade. Sabe aquela canção do nome de Jesus? Nós temos essa autoridade. Nos foi dado esse poder. E a gente tem que entender que isso não é algo específico para o pastor, não. Ah não, o meu coordenador, não o meu líder de célula, o meu discipulador, ele tem a autoridade para expulsar demônios, ele tem a autoridade para declarar cura sobre os enfermos. Não, todo mundo aqui tem. Sabe aquela época em que quando uma pessoa ficava endemoniada e a primeira coisa que faziam era o quê? Ligar para o pastor. Era ou não era? Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa. Gente, eu já expulsei demônio por telefone. Foi. O Deus de perto é o Deus de longe. Mas, ao mesmo tempo, eu mostrei para a pessoa, ei, Deus te deu essa autoridade. O diabo sempre quis fazer com que as pessoas ficassem sentadas no seu lugarzinho e achassem que eram meras espectadoras. Não, nós somos protagonistas. Deus, não sei se você já parou para pensar nisso, Deus nos convocou, nos deu o papel e disse assim, meu filho, eu vou te dar tudo que você precisa,
minha filha, vou te dar tudo que você precisa. Vai e acredita no que eu coloquei sobre a sua vida. Mas, como nós temos exercido essa autoridade? Como nós recebemos essa autoridade? O que é, na verdade, ter autoridade? Esse texto de Mateus 8, a partir do versículo 5, vai responder muito sobre isso. E hoje eu vou trazer lições sobre autoridade. A Bíblia diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um vá, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Espírito Santo, obrigado por falar conosco. Obrigado porque eu sei que a tua voz está sendo ecoada no nosso espírito e nós não vamos sair daqui da mesma maneira como entramos. Transborde em nós e nos ensine nessa manhã tudo que o Senhor deseja nos ensinar. Que somente Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. E é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Para quem não sabe, centurião, né? O que é um centurião? O centurião fazia parte da elite romana. Ele era um líder. Ele comandava 100 soldados especiais. Ele era uma autoridade, ele exercia uma função de autoridade, ele tinha autoridade. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é justamente a atitude dele, mesmo sendo uma autoridade. A gente vai enxergar por trás dessa história, das atitudes do centurião, princípios que com certeza fizeram com que ele alcançasse o que ele alcançou. Eu já quero deixar bem claro que a autoridade é diferente de autoexaltação. Você já parou para pensar que tem gente que gosta de mostrar que é alguma coisa? É ou não é? Eu fico entristecido em dar esse testemunho, mas é uma verdade. Uma vez eu fui para um local, um evento, e naquele evento, algumas cadeiras estavam marcadas, e de repente me colocaram em um lugar, Thalita também, e alguém tentou sentar num local que estava demarcado. E a pessoa disse: olha, infelizmente, você não pode sentar aqui, porque isso e aquilo outro. E a pessoa, na frente de todo mundo, disse assim: eu sou pastor. Deixa eu mostrar algo muito claro para vocês aqui da Igreja do Amor, porque é isso que a gente vive. A gente que tem título de pastor, é a gente que tem que ser mais servo. É a gente que tem que dar mais exemplo.
Se for preciso, se estiver super lotado aqui, se for preciso eu deixar meu lugar, eu já fiz isso antes. Foi ou não foi, filho? Eu sou o primeiro a ficar de pé para você sentar. Título é nada diante do coração. Por isso que tem gente que confunde, e eu vou dizer uma coisa, essas pessoas que confundem autoridade com autoexaltação, têm a mesma essência do diabo. Isso é forte. Porque uma das primeiras visões deturpadas a respeito da autoridade foi dada pelo diabo. O diabo achou que poderia ser igual ou maior que Deus. Para ele poderia ser melhor. Talvez você disse, não pastor, não faço isso não faço. Será? Às vezes a gente não acha que o nosso método é melhor do que o de Deus. Às vezes a gente não acha que a nossa ideia é melhor do que a ideia de Deus. Às vezes a gente não acha que o que eu penso sobre o assunto é melhor do que o que a Bíblia pensa sobre o assunto. Sabe, quando a nossa vontade acaba sobrepujando a vontade de Deus, a gente está agindo como o diabo. O centurião vai nos ensinar uma lição preciosa sobre submissão. Diz bem forte assim, submissão. Mais forte, submissão. Porque foi isso que ele fez. A autoridade, ela não está ligada somente à capacidade de liderar, mas está ligada à capacidade de se submeter. Por isso que quanto mais baixo você desce, mais alto você sobe. Esse é o princípio. Você já parou para pensar que Deus usa justamente pessoas que são improváveis? Pessoas que quando ele chegou para Moisés, falando que Moisés ia libertar o povo do Egito. Moisés tremeu nas bases. Moisés foi logo dizendo assim, não, manda outro, manda meu irmão. Não, eu sou gago. Lembra de Gideão? Gideão pisando lá nas uvas, e o anjo já chega dizendo, eita homem valoroso. Ele, quem? Eu? Não é assim, desse jeito, né? Sabe quando o seu líder de célula diz assim, vou te colocar como líder em treinamento. Você, não, eu não. É, não é? Eu lembro que quando eu consagrei esses meus filhos queridos, essa equipe poderosa, nem deles esperava. Quando eu cheguei, o primeiro grupo foi num momento de comunhão que a gente teve, não foi, filho? Levei todo mundo para a casa de uma pessoa lá que eu conheci, a gente teve um momento de comunhão, todo dia buscando a presença de Deus, todo dia trazendo algo para o coração deles, e de repente, chegando assim perto do último dia, eu trouxe uma palavra e depois disse assim, eu quero que vocês saibam que, tal dia, eu e Thalita, isso depois de muita oração, de muito clamor, nós vamos estar consagrando vocês. A pastora, rapaz, eles não sabiam nem o que fazer, se ficavam no chão, se choravam, E eu sei que lá dentro do coração deles, porque eu sei o que eu vivi. Porque quando eu consagrei eles, muita gente dizia assim, pastor Arthur está doido. Vai consagrar pastor João, gente. Estou brincando. Eu amo tanto esse meu filhão, viu? Pense. Eu me inspiro tanto em você, filho. Obrigado por me ensinar tanto. Com esse jeito que só você tem.
Você não sabe o quanto você está abençoando milhões de pessoas, filho. Vamos celebrar a vida dele, porque te amo demais. Quando Deus chega para Isaías para falar assim: eu vou usar você, ele foi o primeiro a dizer: não, pelo amor de Deus, o senhor não sabe quem eu sou. Eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros, mas eu tenho primeiro lábios impuros. E aí o Senhor vem com um anjo para botar fogo naquela língua e mudar tudo. Filhos, entendam, a gente tem que entender uma coisa. Quanto mais baixo a gente desce, mais alto Deus nos coloca. E eu creio que é isso que Deus tem preparado para a igreja dele. A igreja do amor não somente, mas a igreja do Senhor. O centurião, diferente do diabo, sabia quem era, mas sabia muito mais de quem viria o poder para curar aquele seu servo. Ele sabia que ele tinha um cargo importante, claro que ele sabia. Mas para ele, aquela grandeza não era grandeza diante da grandeza do grande Deus. Por isso que quando a Bíblia diz em João 3,27, João responde assim: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Hoje eu quero compartilhar com você, são 3 ensinamentos que são preciosos sobre a verdadeira autoridade. Primeiro, autoridade é sobre humildade. Diz assim, humildade. Olha para o seu irmão lindo aí, linda, e diz assim, humildade. Olha para o outro, diz humildade. Mateus 8,8 diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Gente, é tão interessante que olha que coisa. É claro que Jesus já sabia tudo, mas o centurião chega falando do servo que estava em casa, estava doente, estava paralítico. Mas esse centurião pediu para Jesus ir na casa dele? Não. Jesus só disse assim: tá bom, eu vou curá-lo. O centurião podia muito bem ter enchido o peito e ter dito assim: meu irmão, eu sou bom demais. Olha, pedi para Jesus, na verdade nem pedi, só disse que meu servo estava doente. E ele olhou para mim, eu acho que ele viu algo de especial em mim. Sabe aquela pessoa que olha para você e quer que você veja algo de especial nela? Por exemplo, isso era mais comum antes, hoje é mais difícil acontecer, mas naquela época, a igreja do amor crescendo, Deus abençoando muito e tal, aí chegavam pessoas para mim, para dizerem assim: oi pastor, tudo bem? Aí, oi, tudo bem, eu sou pastor fulano e tal. Eu disse: oi, tudo bem, que bem. Não, é porque eu estou vindo aqui para a sua igreja. Eu disse: ai, que maravilha, que bênção, que bom. Olha, o dia que o senhor precisar que eu pregue aí, o senhor vai falar, tá? Eu olhava assim, tá bom, senta lá. Sabe uma coisa que você talvez não saiba, mas é bom eu falar? Quando eu digo talvez você, eu digo pessoas de fora. Nós temos um princípio que a gente vive aqui. Qualquer pastor de fora que chega na nossa igreja e diz que é pastor e saiu da sua igreja, para nós não é pastor. Porque eu não sei onde essa pessoa foi consagrada. Não conheço. Infelizmente, gente, tem muita gente que tem a motivação errada. Quer aparecer. E pensa que igreja, que púlpito é uma plataforma para você se lançar. Nós amamos, mas chegou na nossa igreja, o nosso líder de célula vai ser o líder daquela pessoa que se diz pastor. E na hierarquia, o líder é maior. E é aí que a gente conhece o coração de muita gente dessa forma. Quer ver uma coisa? Dá poder para a pessoa. Quer ver outra? Tira o poder. É nesse momento que os demônios estribucham dentro da pessoa. O quê?
Sabe por quê? Porque tem gente que não entendeu que humildade é sobre algo, que autoridade é sobre humildade. Esse homem não chegou para Jesus dizendo, eu sou o centurião. E não, ele disse assim, o meu criado está doente em minha casa. Quando Jesus disse assim, eu vou lá. Não. Ele disse, não pedi isso. Agora, vamos ver uma coisa. Veja que sinal de humildade. É o centurião pedindo pelo servo. Ele podia muito bem ter dito assim, meu servo, estou nem aí para ele. É mais um servo que eu tenho. Mas isso já mostra o coração diferenciado do centurião. Por isso que esse centurião era muito bem quisto e visto por toda a sociedade, inclusive pelos judeus. Em Lucas 7, 4, 5, falando também dessa mesma história, a Bíblia diz assim, sobre ele falam a Jesus. As pessoas chegaram para Jesus, dizendo assim, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Esse homem podia muito bem ter se colocado lá diante de Jesus, ter dito assim, realmente eu mereço, não lembra não, fui eu que fiz aquilo, aquela sinagoga ali, foi meu dinheiro, mas ele não fez. Sabe, tem situações na nossa vida que eu só vejo como um teste de Deus, porque você vê, eu e o pastor Xande, a gente foi para São Luís, eu fui para Mojimirim, e em todos os lugares onde a gente tem passado, as pessoas têm honrado tanto a gente. E eu confesso que eu fico constrangido, com tanto amor. E uma das coisas que eu mais falo para Deus, e eu falei para o meu filhão, eu disse assim, filho, escuta o que eu vou te dizer e não esquece. Isso é graça. A gente nunca pode de forma alguma achar que por estar aqui num púlpito que está, e as pessoas chegam para a gente para poder nos presentear ou alguma coisa desse tipo e dizer assim, realmente eu mereço. Eu sei que muitos de vocês às vezes até escrevem, pastor, vocês merecem e tal. E eu sei que quando vocês fazem, vocês não fazem de uma forma negativa. E eu quero que você entenda. Mas eu só quero trazer uma lição para mim e para você. Sabe, cada coisa que eu vivo na minha vida só traz mais temor. E ao mesmo tempo, o reconhecimento de que eu sei, Deus, que eu sou só uma luva. A luva não é o mais importante, porque é a mão que se encaixa na luva que faz com que as coisas aconteçam. Isso é na nossa vida, na sua vida. Talvez você está sendo tão abençoado por Deus no seu trabalho, mesmo diante dessa pandemia. Alguém chegou para você e disse assim, vai receber um aumento. Uau! Mas não esquece de se colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, obrigado. Eu sei quem fez isso. Quando a gente entende que a autoridade é sobre humildade, que não é sinônimo de grandeza diante dos homens, mas de nobreza de coração diante das pessoas, onde você não é um aproveitador. Sabe, Deus sabe, a gente não pediu nada. Nada. Porque tem gente que é aproveitadora. Tem pastor que é aproveitador. Tem, infelizmente tem. Mas quando você entende que por mais que você esteja numa posição de autoridade, você tem que entender quem te colocou lá. Tem gente que tem uma posição de autoridade, mas infelizmente foi ela mesma que se colocou lá. E o pior é que a queda vai ser muito mais trágica. Você já parou para pensar que tem gente que acha que a autoridade é ser grosso?
Não é? É se impor, é chegar para a pessoa, você não sabe com quem está falando, eu sou o seu líder. Eu nunca fiz e nunca vou fazer isso aqui nessa igreja. Nunca. Eu nunca, e Thalita, a gente nunca precisou chegar para dizer assim, olha, nós somos os pastores. Nunca. Porque a autoridade se conquista. Não se impõe. Mas a autoridade se conquista. Não é levantando a mão. É se prostrando. Se prostrando. Por isso que a Bíblia diz assim, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Ei. Tem gente que quer passar medo ao invés de passar amor. Medo. Você sabe aquela pessoa que você chega perto e fica com medo assim de pisar em ovos, né? Meu Deus, não, eu vou falar não. Eu não vou. O centurião, ele amava aquele servo, porque com certeza ele era próximo daquele servo, por mais que ele fosse o líder daquele servo. Quando a gente fala sobre autoridade, escuta, a autoridade não é levar a sua imagem, a autoridade é levar a imagem daquele que te deu a autoridade. Jesus dizia assim, vocês estão me vendo fazer o que eu faço? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele levava a imagem do pai. Isso traz o quê? Leveza, paz, segurança, tranquilidade. Não é aquela coisa de você ser tão inacessível que para a pessoa chegar perto de você, você fica até com medo. Não. Eu vi uma história tão interessante. Um lavrador, ele foi visitar os seus campos. Ele queria ver se a colheita dele estava boa. Como é que seria a colheita naquele ano. E ele levou sua filhinha pequena. O nome dela era Luísa. E eles estavam caminhando e viram aquele milharal bonito, grande. E aquela menininha do nada, vendo aquele milharal enorme com espigas bem para cima assim, sabe? Disse para o pai, pai, olha, só está vendo essas espigas enormes, olha, esses aqui vão ser bons. Olha, esses aqui vão dar muito milho. Agora, olha esses, pai. Tudo no chão. Deve estar tudo morto. E o pai, com muito amor, olhou para ela, sorriu e disse, filha, deixa eu te trazer uma lição. Você está vendo essas enormes que estão chegando aqui assim, bem no alto? Elas só estão assim porque estão secas. Mas esses que estão no chão são esses que vão nos dar o que a gente precisa para essa estação. Às vezes a gente vê alguém muito tá seco. Se você bater é oco. É oco. Mas aqueles que você vê no chão, ali ó, muitas vezes não vão ficar na luz dos holofotes. Você sabe porque eu me alegro com tanta gente que serve, que se voluntaria e que se dá aqui nesse lugar. Essas pessoas são esses milhos que estão no chão. É isso, Deus. Eu vou falar uma coisa que talvez você diga que não, mas Deus usa essas pessoas muito mais do que eu aqui em cima. Porque são essas pessoas que estão ali, ó, chegando um coraçãozinho, servindo, botando no lugar
Eu queria que você celebrasse esses voluntários, que muitas vezes não estão nas luzes, mas eu tenho certeza de que tem uma luz tão forte que brilha na vida de cada um deles. Que ficam aí, enquanto você está sentado, estão em pé, estão lá fora, estão organizando tudo aqui. Quanto mais cheio de Deus nós estivermos, mais a gente vai se abaixar. Mais a gente vai se quebrantar, mais a gente vai se humilhar. T.D. Jakes disse: o poder pode ser um verdadeiro teste do caráter. E a minha pergunta é: qual é o poder que você tem hoje? Tome cuidado. Tome cuidado. Porque quanto mais alto, maior a queda. Esse centurião vai nos mostrar o quanto o coração dele é humilde para se importar com o servo e para se colocar diante de Jesus para dizer assim: eu não mereço. William Carey foi conhecido como o pai das missões modernas, um homem de Deus, um homem que trouxe transformação para países que o evangelho não podia entrar. Índia, China, a parte da Ásia Central, né? Se a gente fosse falar do que ele fez, do que Deus realizou através dele, você vai ver primeiras traduções completas ou parciais da Bíblia impressas em 40 línguas e dialetos da Índia, China e Ásia Central. Primeiro colégio para cristianizar hindus, educados, primeira missão médica. Mas quando ele estava perto de morrer, um outro jovem missionário chamado Alexander Duff o visitou e começou a elogiar tudo aquilo que o William Carey havia feito ao longo da sua vida. Quando Duff calou-se, William Carey mansamente disse assim: Senhor Duff, o Senhor tem falado sempre do doutor Carey, mas por favor, quando eu estiver morto, não diga nada sobre o doutor Carey. Fale apenas do Salvador de William Carey. E quando ele morreu, ele pediu que colocassem ali na sua sepultura William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, faleceu em 9 de junho de 1834, um verme miserável, pobre, desamparado, em teus bondosos braços. Até o dia de hoje, esse homem é celebrado, mas porque ele entendeu que a autoridade é sobre humildade. A humildade é a principal característica dos homens genuinamente grandes, porque eles sabem que quanto mais grandes ou maiores eles forem, menores eles vão ter que ficar. João Batista não disse para as pessoas que diziam assim: você é o Cristo. Ele não disse eu sou, não. Ele disse assim: eu não sou o Cristo, eu sou uma voz. Ele podia ter dito assim: eu sou a voz que clama no deserto, porque ele foi o precursor. Mas ele não disse, ele disse assim: eu sou uma. Porque ele disse assim: outras virão, eu sou mais uma. Quer ter autoridade? Você quer viver coisas grandes na sua vida? Se humilhe. Tudo começa aqui, no chão, para você entender quem você é. Pó, nada mais. Entender o propósito que você tem aqui nessa terra. Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo,
foi obediente até a morte, morte de cruz. Em todo o tempo, ele não se exaltou, ele não levantou, não, ele saiu do seu trono, foi à cruz. Se fez um de mim e de você, para deixar a mais importante lição da humildade. Você quer se parecer com Jesus? Tem muita gente que diz: eu quero me parecer com Jesus, eu quero fazer milagres, eu quero ser um grande pastor, eu quero ganhar multidões. Então começa se esvaziando, começa se humilhando, começa fazendo o que ele fez, e você vai ver ele enchendo você, transbordando a vida dele em você, a ponto de, como Moisés descia do monte, ninguém via o rosto de Moisés, via uma luz, um véu era colocado, via uma luz que representava a presença de Deus. Segunda, a autoridade é sobre identidade. Mateus 8:9 diz: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Quando a gente descobre quem nós somos, nós começamos a assumir grandes riscos. Por quê? Por causa da identidade que foi gerada em nós. Mas há um porém. Por exemplo, no caso desse centurião, por ele saber quem ele era, ele também sabia quem realmente podia fazer aquilo por ele. Porque quando você tem autoridade, você entende quem te deu autoridade. Ou seja, você sabe quem é, mas ao mesmo tempo você também vai atribuir valor ao outro. Naquele instante, ele não chegou para Jesus para dizer assim: vai na minha casa, não. Ele simplesmente disse assim: eu tenho um servo que está paralítico. E Jesus disse: eu vou. Não, o senhor não precisa ir. A lição que o centurião quer passar para mim, para você é que ele viu Jesus e sabia que a autoridade que ele tinha vinha dele. Toda autoridade é dada por Deus. Agora é por isso que quando você tem autoridade em qualquer área da sua vida, você não vai desvalorizar uma outra pessoa. Pelo contrário, você vai encontrar a essência do valor que a outra pessoa também possui, e vai valorizar todos. Todos. Por isso que ele se importou com um servo, porque aquele servo também tinha autoridade. Eu fico imaginando ele pensando: uau, meu servo me ajuda tanto nisso, me ajuda tanto naquilo, ele tem sido uma bênção na minha vida durante tantos anos. Saiba quem você é, se enxergue como Deus te enxerga. E o que vai acontecer é que a projeção desse olhar na vida de outras pessoas vai ser só uma consequência. Por isso que Jesus vai dizer para ele: uau, eu não vi fé como a desse homem. Você sabe o que Jesus fez? Reconheceu a autoridade que aquele homem tinha. Você quer ter autoridade? Descubra a sua identidade. E a sua identidade é de filho. Ei, nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos embaixadores do Altíssimo. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O poder de Deus reside em mim, o poder de Deus reside em você. Por isso que a autoridade é quando você entende que você tem a identidade da pessoa certa, a identidade, na nossa identidade celestial, quando o diabo olha para tentar nos atacar, porque isso aconteceu com Jó, ele olha e vê assim: Pai, o Deus Todo-Poderoso.
E a partir desse momento você se levanta e que você começa a fazer aquilo que as pessoas dizem: como é que acontece isso? É porque você sabe de quem você é filho e sabe a autoridade que foi dada pelo seu pai. Mas em terceiro lugar, quer ter autoridade? Primeiro, seja humilde. Segundo, descubra a sua identidade. E essa é a que eu mais amo. A autoridade é sobre fé. Grita assim: fé. Mateus 8:10 diz: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É a nossa fé que decide as nossas experiências. A fé é a única coisa que produz milagres. Deus não vai responder a nossa dor. Deus não vai responder às nossas lágrimas. Deus não vai responder aos problemas humanos. Deus responde à nossa fé. Ana chorou. Mas naquele momento que o profeta ali diz assim: rapaz, você é uma bêbada. Se ela não tivesse se levantado, se ela não tivesse dito assim: não, a tua serva, ela é atribulada de coração. Eu tenho uma necessidade, eu quero ter um filho. E o profeta ali lançou uma palavra profética sobre a vida dela, dizendo: então você vai sair daqui e você vai ter um filho. Se ela não tivesse crido, nada teria acontecido. Você pode chorar, você pode espernear, você pode dizer: pai, Deus. Se você não se levantar daquele lugar e começar a dar passos de fé, as coisas não vão acontecer. Agora, quando você tem fé, meu filho, minha filha, tudo flui. Você está pensando que Jesus respondeu à necessidade do centurião? Você está pensando que Jesus ficou com peninha do centurião? Porque o centurião disse assim: o servo. Não. Jesus não estava olhando para o servo do centurião. Jesus estava olhando para a fé do centurião. Muitas vezes a gente vai encontrar na Bíblia justamente isso. Olha a expressão: vendo-lhes a fé. Deus está nesse lugar, está olhando para você. Você pode estar chorando, você pode estar... qualquer coisa pode estar acontecendo no seu coração, mas o que Ele quer ver é fé, é a confiança nele, é a certeza de que Ele não mudou. E é nessa hora que você não pode duvidar, porque olha que coisa. Jesus disse assim para o centurião: pode ir, o teu servo já está curado. Uau! Não seria mais fácil, né, quando Jesus falou assim: eu vou lá? Seria até mais fácil o centurião ter dito assim: ai, glória, eu não ia nem pedir para ele ir, mas ele vai, vou ficar na minha, não. Mas ele diz assim: eu não mereço, eu sou um homem que tem uma autoridade, identidade. Eu sou um homem que tem autoridade, eu sei quem me deu essa autoridade. Eu digo para um vá, ele vai, faça, ele faz isso. Eu só quero uma coisa: manda uma palavra, manda, meu servo vai ser curado. Jesus disse: meu Deus, não encontrei fé. E quando Jesus fala que não encontrou fé, Jesus está falando para as pessoas que estavam ao redor, eram judeus. O centurião era romano. É como se fosse assim, um crente e um ímpio. E Jesus estava dizendo assim: eu estou encontrando mais fé no ímpio do que no crente. Isso aí é uma lição para a gente. Às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente está levanta a mão, mas um ímpio tem mais fé do que eu, do que você. Sabe, naquele momento em que a gente estava orando, eu creio que foi liberada uma explosão de milagres. Naquele momento em que a gente estava adorando ao Senhor, eu creio. Agora, só vai acontecer se você crer. A nossa fé é que produz milagres. Mas eu vou te dizer uma coisa: a dúvida produz tragédias tão grandes quanto a nossa fé produz milagres. E a minha pergunta hoje: o que é que você vai escolher? Dúvida ou fé? Dúvida ou fé? Hoje você vai se lançar? Hoje você vai mudar a sua postura? Porque se você mudar a sua postura, você vai mudar a sua vida. Eu vi a história de uma criança que estava em casa. O seu pai estava lá recebendo um amigo, e de repente eles foram para o porão, e a criança ficou na parte de cima. O porão era um lugar muito escuro, e a criança queria, porque queria ir lá no porão, e só tinha uma forma de ela descer. Por mais que ela não estivesse vendo absolutamente nada, ela teria que pular. E o pai gritou:
e disse: filha, pode pular, porque papai está aqui. Papai te pega. Ela não viu absolutamente nada, mas a primeira coisa que ela fez foi se lançar. Quando ela se lançou, o seu pai a pegou. É o que Deus está querendo de mim e de você hoje. Hoje Deus quer que a gente se submeta. Hoje, talvez você diga assim: uau, uma mensagem sobre autoridade, falando de humildade, de identidade, falando de fé. A verdade é que se eu tivesse que resumir essa palavra em uma, eu diria o seguinte: submeta-se. Hoje Deus quer que você, mais do que receber autoridade, você se submeta à autoridade dele sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre os seus negócios. Quando o pastor João entrou aqui, feito Rock Balboa, sentou de um lado, sentou do outro. É isso, existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha, onde o diabo diz que nada. Você é dono da sua vida, você é dono do seu dinheiro, você é dono das suas coisas, você é dono da sua família. Deixa eu te dizer, eu e você só estamos respirando hoje diante de uma pandemia que ninguém nem sabe direito como é que é esse negócio aí. Ei, porque o Deus que nos criou está cuidando da nossa vida. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele a gente não pode dar um passo sequer. É Ele que nos dá o ar para respirarmos. E nessa manhã, tudo que Ele quer que eu e você aprendamos sobre autoridade é: submeta-se. Porque quando a gente se submeter, a gente vai fazer como aquela criança. A gente vai se lançar nos braços do nosso Pai. E o nosso Pai vai cuidar de nós. Quer autoridade? Se humilha. Quer autoridade? Saiba a sua identidade. Quer autoridade? Tenha fé. Hoje é o dia em que eu e você vamos nos colocar diante de Deus e falar assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O que é que o Senhor quer? Que eu deixe esse relacionamento? Sim, Senhor. O que é que o Senhor quer? Que eu tome essa decisão? Sim, Senhor. Você está pronto para se submeter à autoridade máxima do lugar? Não é o pastor Arthur, não. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.